Oi, oi. Estou aqui tentando adicionar o pessoal. Vamos ver se alguém já apareceu aqui. Ah, pronto. Kozlov apareceu. Boa noite. Boa noite. Deixa eu tentar colocar aqui o Felipe. Um minutinho só. Pronto. Enviei o convite para o parque. E agora o Gustavo. Qual? Cheguei. Agora foi, hein? Agora sim, Tá bom. pronto! Boa noite, minha gente. Que sufoco do lado de cá, tentando entrar nessa live. Chama o Ufa, que Gustavo aí. bom. Agora Boa noite, sim. Gustavo. Boa noite, Boa Kozlov, noite. Felipe. Boa Pronto. noite. Boa noite Foi difícil. aos 17 que já estão aqui. Agora sim, nos escutam, nos veem bem. Gustavo, com o auxílio de uma lanterna, a gente consegue te ver, Gustavo. Tá certo. São os holofotes aqui. Ótimo. Quem está aqui já, 19 pessoas, né, já entraram aqui na live. Agora estão vendo a gente bem, ouvindo a gente bem. Só dei um ok antes da gente começar. Ô, Clau, Ah, eu não vejo você nem o Gustavo, tá? Eu só consigo ver o Kozlov. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é. tem. O pessoal que estava lá no canal no parque, consegue ver agora? Sim, Consegue ver por aqui também? consegue, porque você está ao vivo pelo perfil do parque. Eu te convidei através do Instagram do parque. Então, você está ao vivo lá agora também. Tá A certo. única coisa que vai acontecer é que a gravação vai ficar aqui, mas depois eu te passo ela para você postar lá no perfil. Consegue ver agora? Ah, que legal. Eu entrei agora aqui na sua página e estou vendo aqui pelo computador, nós quatro. Legal. Oi, Gustavo. Vamos te ver, Cláudio. Felipe. Bora então? Vamos lá, Cláudio. Vamos com algum atraso, né? Isso aí, pessoal. Desculpem, como o Felipe disse, a gente estava aqui atrás ouvindo tudo, né? Kozlov, Gustavo, a gente estava aqui, o Felipe não conseguia colocar a gente por algum motivo. Deve ser alguma configuração aí do perfil, viu, Gustavo, Felipe? Eu imagino. É. Mas a gente estava ouvindo e tentava entrar e não conseguia. Nós vimos os comentários aqui também, e enfim, né, o Felipe já se desculpou pelo atraso. Então, devido ao nosso atraso, também não vou prolongar aqui nessas conversas, né, dos bastidores que vocês já acompanharam aqui. E é isso mesmo, live é o que acontece, é ao vivo, né? Assim é a vida também. Então, acho que a gente está representando bem aqui, né, no início dessa live. Como o Felipe disse, somos iniciantes, né, Felipe? Essa é a nossa segunda live aqui no perfil. Então, a gente tem tempo de aprender também, né? E Eu aí, vou, então, iniciar como mediadora. Cláudio, Pode falar. Mas antes de você começar a live, eu acho que é importante explicar, né? Que, na verdade, essa é uma iniciativa, então, do Parque Nacional, né? Do Itatiaia, junto com Ciência nas Trilhas. A ideia é que tenhamos lives mensais, né? Com diversos temas serem abordados e também e é uma oportunidade também de aproximar, né? Junto com a comunidade, né? Com a sociedade que se importa, né, que está atenta ao Parque Nacional, da gente também criar esse canal de comunicação com a sociedade local, né? Então, eu passo a bola para você para a condução, então, tá bom? Ah, Tá bom, se Felipe. tiverem sugestões também de lives para as próximas, por favor, coloque aqui no chat que a gente vai anotar. Vai lá, Cláudio. Então, vamos lá. Na verdade, também iniciaria, né, com essa fala do Felipe, que é uma iniciativa do Parque Nacional e faz parte do programa de comunicação do parque, né? E eu tenho esse privilégio de participar, de estar colaborando com o parque nesse plano de comunicação, para aproximar a sociedade, né, do parque. Então, as lives faz parte está entre as atividades que o parque tem exercido para fazer essa aproximação
da sociedade, né, com a gestão do parque. Bom, então eu sou Claudizieri, sou idealizadora aqui do projeto Ciência nas Trilhas, sou bióloga, sou doutora em botânica, exerço minhas atividades, né, na área da pesquisa, da educação, e também assessoro a gestão pública, né, no Ministério Público de Mato Grosso, assessorando o programa de sustentabilidade dessa instituição, e estou como voluntária, né, na Câmara Temática de Educação Ambiental do Parque, que é uma grande honra, né, para mim estar junto dessa equipe. E então vou passar para vocês se apresentarem um pouquinho, né, o Gustavo, que está aqui, que é o Gustavo Kozlop, né, são os nossos convidados especiais dessa live. Então, o Gustavo, ele é responsável pelas trilhas, né, parte baixa do parque, mas eu vou deixar ele falar um pouco mais, se apresentar melhor. O Kozlop, também responsável pelas trilhas, especialmente na parte alta do parque. E o Felipe, que já se apresentou, né, vocês já o conheceram também, não sei se todos que estão aqui estiveram na live passada, mas Felipe, também fique à vontade para se apresentar um pouco mais. A gente faz esse primeiro round aqui de apresentação. Eu organizei o nosso bate-papo em blocos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês melhor como que eu estruturei a nossa conversa, mas o primeiro bloco é esse, de apresentação. Então, Gustavo, vou passar para você, por favor, né? Se apresente aqui para quem está nos assistindo, fala um pouquinho da sua formação e do seu trabalho no Parque Nacional de Itatiaia. Depois, Kozlop, você pode dar sequência e Gustavo, por favor. Bom, boa noite, Cláudio, Felipe, Luiz, obrigado pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho do Parque Nacional do Itatiaia e das trilhas. Né? Como a Cláudia falou, meu nome é Gustavo Tonzinski, eu sou analista ambiental do ICMBio e trabalho no Parque Nacional do Itatiaia. Né? E hoje, junto com o Luiz, a gente atua na parte de planejamento e manejo de trilhas, né, desenvolvendo as atividades de um programa do parque que se chama Trilha para Todos. Né? Eu tô aqui dentro do carro com uma internet Wi-Fi emprestada, porque eu estou em trabalho de campo em outra unidade de conservação que a internet não suportava live. Né? Então, são os bastidores aí da transmissão ao vivo. Eu passo a bola aí para o meu amigo e colega Luiz Kozlop. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Kozlop. Eu trabalho na parte alta do parque, juntamente com o Gustavo e com a equipe de manejo de trilhas. Né? A gente faz esse trabalho nas trilhas aqui do Planalto e da parte alta como um todo. E também trabalho com prevenção e combate a incêndios aqui no Planalto. Felipe. Legal. Aproveitando então para me apresentar efetivamente. Meu nome é Felipe Mendonça, atualmente sou gestor do Parque Nacional do Itatiaia e, enfim, vou acompanhar aqui a nossa conversa sobre as trilhas, né, do parque, todo o uso público, né, aproveitar aí da experiência do Gustavo e do Luiz Kozlop, a gestão com manejo das trilhas do Parque Nacional. Eu estou no parque há aproximadamente 6 meses. O Gustavo e o Kozlop não falaram, mas o Gustavo está há 18 anos, é isso, Gustavo? 19, vai fazer 19 anos. 19 anos. E o Kozlop, já foi chefe do parque por 8 anos, praticamente, né? Foi chefe, exatamente. E o Luiz, você está quando? Desde 2009, é isso? Não, eu cheguei em 2010, mas fui embora em 2015. Voltei para a Chapada Diamantina e depois voltei novamente para o Itatiaia em 2020. Então, legal. Dessa última vez, agora de 2020 até hoje, uns 3 anos. Legal. Eu tive experiência também, né, em reservas extrativistas na Amazônia, também no Parque Nacional Marinho e na APA de Fernando de Noronha, trabalhando também na sede do ICMBio com gestão participativa e educação ambiental. Cláudio, por favor, eu vou ficar aqui acompanhando, vou estar contribuindo aí também nas perguntas, nas questões e acompanhando aqui o chat com as questões que forem surgindo, tá bom?
Ótimo. E aí a gente pode combinar o seguinte, se vier alguma pergunta dentro do tema que nós estamos falando, você pode trazer a pergunta logo depois que os nossos entrevistados responderem. Se forem perguntas que a gente sabe, né, que são algumas perguntas que o ouvinte encontra como oportunidade de fazer a pergunta, a gente deixa para o final. Mas se já estiver dentro do assunto, você pode trazer algumas perguntas para já fazerem parte da roda, tá? Então, pessoal, eu organizei, né, pessoal, aqui os nossos entrevistados, quem está nos assistindo, organizei essas perguntas, as nossas perguntas, né, o nosso bate-papo, em 5 blocos, né? O primeiro bloco a gente falar da trilha para todos no contexto geral, especialmente para os iniciantes, que não têm ainda muita familiaridade, né, com o parque. Depois, trilhas especiais, um pouquinho de gestão das trilhas e sustentabilidade e mínimo impacto nas trilhas, vamos dar uma pincelada também. E, claro, não poderia deixar de falar um pouquinho de ciência e educação, né, nas trilhas. E para iniciar, eu gostaria de fazer uso de uma frase que eu anotei assistindo um episódio daquela série Nosso Planeta, que está na Netflix, e costumo assistir esses episódios com um caderninho do lado, que eu faço algumas anotações, algumas inspirações que eu tenho assistindo os episódios. E anotei isso, e preparando as minhas perguntas para hoje, me veio essa frase, que é: toda vida na Terra depende da liberdade de movimentar. E quando a gente fala de toda vida, nós estamos falando do micro-organismo à baleia, né, ao elefante, ao Homo sapiens. Vamos nos focar, então, ao Homo sapiens, né, que essa live tem por prioridade atender. E a gente sabe que a nossa espécie, né, a espécie humana, a evolução da espécie humana, o nosso sucesso em colonizar todo o planeta, né, é inerente da nossa vontade de se movimentar, da nossa capacidade de se movimentar. Né? E eu diria que algumas pessoas têm esse dom ou essa necessidade de se movimentar muito enraizada no nosso, né, no próprio DNA. Algumas porque vão fazer esportes de aventura, né, porque tem esse senso de exploração, outras porque é o buscador filosófico, né, que vai se encontrar na natureza, outros porque o médico receitou, você precisa fazer alguma caminhada, precisa fazer exercício físico, né? Mas fato é que o PNI, o nosso querido Parque Nacional de Itatiaia, está aqui, né, para nos proporcionar esse movimento. E aí, eu vou lançar as perguntas, então, Kozlop e Gustavo, vocês se revezam da maneira como vocês acharem melhor, né, como vocês vão complementando uma pergunta ou outra, e aí, então, lanço a minha primeira pergunta, que é, né, o quanto hoje o PNI tem servido de espaço para quem busca o movimento, né, quem busca caminhar, quem busca conhecer a natureza. Em média, quantos visitantes o Parque Nacional do Itatiaia atende? E já vou lançar a segunda pergunta junto, porque vocês podem engatilhar minha resposta, que é: o quanto de trilha nós temos hoje no PNI? O quanto em quilometragem de espaço que nós temos, que o Parque Nacional do Itatiaia oferece para o caminhante como um todo, né? Bom, eu vou começar respondendo, então depois eu passo a bola para o Luiz complementar. Mas o ICMBio, Cláudio, já há mais de uma década vem trabalhando com muito foco assim, na melhoria do uso público e das trilhas. Né? Isso vem muito em função de uma necessidade da nossa sociedade conhecer e se aproximar mais dos parques. Né? A nossa sociedade hoje ainda é muito urbana e cada vez mais as pessoas sentem necessidade desse caminhar, desse estar em contato com a natureza. Né? E dentro de todo esse programa que se chama de uso público, as trilhas têm um papel primordial,
tanto para você chegar nos atrativos, como pela oportunidade de você caminhar na trilha em si, apreciar a natureza, ter contato com a natureza, ter oportunidade de vislumbrar animais e de apreciar a flora, a fauna e as paisagens do Itatiaia, né? Aí já falando especificamente do parque, que é o primeiro parque nacional do Brasil. Então, esse ano, segundo informações aí da nossa parceira Parque Tour, o parque já bateu em setembro 144 mil visitantes, né, o que representa um recorde. Antes da pandemia, é difícil hoje a gente falar em média, porque a gente teve a pandemia, tivemos vários fatos atípicos, mas antes da pandemia a gente estava num patamar de 139 mil visitantes ano. Então a expectativa é que esse ano nós recebamos em torno de 160 mil visitantes, pelo menos, né? Talvez um número maior do que isso, a gente vai saber isso ao final do ano. Tá? E a gente tem todo um sistema de trilhas para atender a esses visitantes. Luiz, se você quiser complementar aí com dados atualizados. Não, a questão da quilometragem, Luiz, você sabe nos dizer o quanto que nós temos de quilômetros de trilhas? A gente tem aproximadamente uns 120, talvez um pouco mais quilômetros aí de trilhas regulamentadas para uso público, né? E 270 quilômetros aí de trilhas, contando aí as que estão em prospecção, as que não estão abertas para uso público ainda, né? Uau, que legal. E há uma limitação por dia, por exemplo, de visitantes no parque? O parque estabelece um número de limite ou não? Não, só em alguns atrativos, né? Por exemplo, o Pico das Agulhas Negras, então tem limite de visitação, e Cume das Prateleiras também tem limite, mas o parque em si não tem limite. Não tem. É só porque são áreas muito restritas, né? Então, muita gente no Cume pode ser até um risco à segurança e à experiência do visitante mesmo. Certo. Como eu disse, esse primeiro bloco, ele está mais voltado para os iniciantes, né? Essa live vai ficar gravada, depois vai ser postada no perfil do parque, então a gente também aproveita essa oportunidade de deixar as informações aqui como um banco de dados, né? E, então, para o iniciante, ou não só para o iniciante, né? Para quem vai visitar o parque, é necessário fazer, usar o serviço de um guia? É preciso fazer contratar, né, um trabalho de guia para fazer as trilhas no parque? Clau, o trabalho do guia, do condutor de visitantes, ele pode enriquecer muito a experiência do visitante, né? Além de simplesmente mostrar o caminho, né? Pode enriquecer tanto com a parte de informações, com a parte cultural, e com a parte de toda a geografia e procedimentos de segurança. Mas não é obrigatório, ele é opcional no parque. Tá? O parque dispõe de trilhas bem marcadas, boa sinalização. Nós dispomos de um mapa, tanto em papel quando o visitante chega, mas ele pode baixar esse mapa georreferenciado online e navegar nesse mapa pelo celular. Tá? Mas especialmente na parte alta, aonde assim, tem condições às vezes mais inóspitas, mudanças climáticas muito bruscas, para quem não tem experiência, é bastante recomendável a contratação de um condutor de visitantes. Tá? Mas muitas pessoas desejam outros tipos de experiência, de poder se aventurar na natureza por si só. Então, não é obrigatório a guiagem no parque. Sim, Kozlop, quer fazer alguma... Oi? Não, acho que... Kozlop, continua, só depois eu contribuo. Não, eu não tenho nada a contribuir, o Gustavo falou tudo. Legal. Tem só aqui no chat, Cláudio, estamos falando, o André Funari, está falando, o parque é grande e comporta muita gente, mas deveria existir um limite.
Concordo, André. Na verdade, a gente vem lidando muitas vezes, né, em alguns dias do ano, a gente percebe que a gente vem chegando nesses limites, né? Kozlop, aí na parte alta, eu não sei se é claro para todo mundo, né? O Kozlop é o nosso colega que trabalha na parte alta do parque, onde tem as montanhas, né? É uma área de 2.400 metros, acima de 2.400 metros, é isso, né, Kozlop? Mais ou menos, né? Onde tem agulhas. Então, ele trabalha nessa região mais né, de montanhismo, né? Nessa região da parte alta, Kozlop, assim, quando chegam 700, 800 visitantes dia, já está bastante cheio, né? Vocês percebem isso? Nesse limite aí de 700, o parque fica um pouco lotado. Não pelas trilhas, mas mais pelo acesso, pelos estacionamentos, né? Pela fila de entrada, porque todo mundo quer entrar cedinho, né? Então, às vezes a gente tem problemas aí, né? Tanto na entrada como de estacionamento. Mas as trilhas o povo fica bem disperso, né? Assim, o cume do agulhas realmente e prateleiras, aí fica um pouco restrito. Não fica muito, né? Muito muvucado, né? Mas nos atrativos principais chega a ficar bastante muvucado, sim. Agora, a gente tem bastante outras trilhas aí, os circuitos, né? Então, a gente consegue dissipar bastante a visitação, mas realmente, nesse limite aí de 700, a experiência fica um pouco comprometida. Legal. E aí o Gustavo também, ele cuida mais lá da parte baixa, né, com as cachoeiras, tudo, onde tem muitas trilhas também. E ali, a gente sente ali, né, Gustavo, mais ou menos quando chega a 1.100 pessoas dia, contando, já chega também perto do seu limite, né, com relação... Fala um pouquinho da sua impressão. É verdade, Felipe, principalmente porque na parte baixa a maioria dos visitantes acessa de carro, né? Então fica um gargalo. Mas a gente busca sempre desenvolver estratégias de manejo para você ter outras oportunidades de visitação. O parque agora está trabalhando com um planejamento de melhorar a estrutura e as áreas abertas em Visconde de Mauá, né? E você vai manejando essa visitação. Mas óbvio que ela chega numa quantidade, pelo relevo montanhoso do parque e pelas restrições que esse relevo montanhoso dá de você realmente preparar grandes áreas, né? Chega um ponto que você tem que estabelecer limites e trabalhar a sazonalidade, né? O parque tem alguns momentos aí de feriados prolongados, especialmente alguns períodos nas férias, em que ele chega próximo a esse limite, e tem outros momentos em que ele está muito longe desse limite. Então, é possível e importante se pensar e trabalhar estratégias para você diversificar essa visitação ao longo do tempo e nos locais, né? Nem todo mundo precisa subir o Agulhas Negras ou subir as prateleiras para ter uma experiência fantástica no parque. E assim, tanto em relação ao conforto do entretenimento, quanto na proteção da natureza, né? A gente sabe que uma maneira de aliviar os impactos sobre a natureza é dando pausas, né? Porque a natureza por si só, ela se restabelece, mas quando a gente não dá pausas, né? Ou quando a gente não dá intervalo para isso, ou quando ela é sobrecarregada, então tem-se aí um desafio também, né, para o equilíbrio ambiental. Então, eu também sou a favor da limitação, né, pelo menos de um estudo, que se faça um estudo para estabelecer esses limites, quais são esses limites, né? Inclusive, eu acredito que cada parque deve ter a sua característica, e é um desafio para o Parque Nacional de Itatiaia pela sua amplitude, né, pelas suas diferenças de ambientes, inclusive, que aí eu vou
pausar aqui esse assunto, porque eu vou deixar para a gente discutir essas diferenças no tópico de sustentabilidade e mínimo impacto. A gente volta a falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá certo? Então, dando continuidade à minha listinha de perguntas, que eu estou com uma listinha grande aqui, viu, gente? Vocês podem pegar um chá, um vinhozinho, quem toma vinhozinho, ou uma água, o que for, porque a gente quer explorar bastante aqui o Gustavo e o Kozlop nesse assunto. E é um assunto com várias camadas, né, para a gente trabalhar. E que envolve interesses de muitas pessoas. Cláudio, só para registrar, que também tem perguntas aqui sobre o valor do ingresso do parque, que o próprio André Funari colocou. Eu vou pedir para o André para segurar um pouquinho esse tema, a gente vai abordar, mas eu vou passar a bola para a Cláudia, para ela continuar fazendo sobre as questões da trilha, e mais à frente a gente fala sobre a questão do ingresso do parque, tá bom? Sim. Vai lá, Cláudia. No bloco lá da gestão das trilhas, a gente, de repente, pode voltar um pouquinho nesse assunto, só para a gente não perder a linha aqui do raciocínio, né? Mas isso aí, legal que as perguntas que vierem aqui e a gente não conseguir responder, elas estimulam a gente a produzir uma nova live, né? Foi assim, inclusive, que essa veio tão rápida, né, Felipe? A gente não estava esperando que essa viria ainda neste ano, né? Mas em função da live anterior, que surgiram várias perguntas, a gente falou, bom, vamos fazer, e assim também motiva a gente a produzir, né, esses momentos. Dando sequência sobre as trilhas, Gustavo, Kozlop, Felipe, qual a trilha de maior percurso que nós temos hoje no Parque Nacional do Itatiaia? Para quem gosta aí de fazer muito tempo de caminhada. A gente tem algumas trilhas, algumas travessias, né? Mas se for, a gente tem a Transmantiqueira, que hoje seria a maior trilha, né? Que na verdade é uma junção de várias trilhas do parque, né? Então, ela aí aproximadamente uns 50 quilômetros, mas temos também a travessia Rui Braga para a parte de baixo do parque, aí com 20 e pouquinhos, a travessia da Serra Negra aí com 30 e tantos quilômetros e a travessia do Rancho Caído. Todas elas com pernoite, né? Rui Braga dá para fazer sem pernoite, mas é interessante o pernoite para aproveitar melhor o caminho. Complementando o que o Luiz falou, né, na verdade, esses aproximadamente 50 quilômetros da Transmantiqueira é a parte da Transmantiqueira que passa pelo Parque Nacional do Itatiaia, né, em trilhas em que nós somos responsáveis pelo manejo e controle. Mas a Transmantiqueira, ela faz parte de uma rede nacional de trilhas que vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos, né? E ela sai lá de São Paulo, né? E vai até o Ibitipoca e está se programando outros trechos além, né? E essa rede brasileira de trilhas tem ganhado corpo, atualmente tem um grande apoio do Ministério do Meio Ambiente e ela está espalhada pelo Brasil todo. Então, hoje você já tem trilhas ligando o Brasil de norte a sul, praticamente. Tem outras trilhas pegando a parte do interior, né, e que estão disponíveis aí na internet para maiores informações. Não é o nosso foco de hoje, né? Ótimo. Mas 50 quilômetros dentro... qual é o território? 50 quilômetros dentro do parque, né? Que é a Transmantiqueira. A Transmantiqueira cruza o parque no sentido oeste-leste ou leste-oeste, né? Ela pode ser feita nos dois sentidos. Então ela começa lá em Tamonte, na Fazenda Velha, sobe ali pela Pedra Furada, passa pela Portaria, pega a Couto Prateleiras, passa pelo Rebouças, Serra Negra, Morro Cavado e vai sair em Visconde Mauá, na Santa Clara ou com um desvio para a Cachoeira do Escorrega, né? Também está em estudo, o parque conta com uma câmara temática de turismo, né, de montanhismo e ecoturismo, a CTME, também está em estudo na CTME
uma trilha norte-sul, que ainda não tem um nome definitivo, né, mas está prevista no nosso plano de manejo, em que o visitante possa cruzar o parque na direção de norte a sul. Mas essa não está completamente implementada ainda. Certo. E a Transmantiqueira, ela está demarcada, se uma pessoa facilmente consegue fazer ela sem grandes riscos assim de se perder? Não, as trilhas são bem marcadas e ela está sinalizada. Dentro do parque ela está toda sinalizada, ela consta no mapa impresso e no mapa que as pessoas podem baixar em PDF, né, georreferenciado, e navegar online. Legal, ótimo. E aí, ainda dando sequência, então, nessa questão de trilhas, porque aí 50 quilômetros para um caminhante, quem gosta de caminhar, né? E para o ciclista, como é que estão as trilhas hoje no parque, né? Existem trilhas para ciclistas, para quem quer fazer esse entretenimento, esse esporte, né, com a bike? Cláudia, essa é uma pergunta bem interessante, porque antigamente, há anos atrás, sempre foi permitido ciclistas no parque, mas há anos atrás só eram permitidos ciclistas nas estradas, né? Tanto da parte alta quanto da parte baixa, as estradas abertas a carro e a outras estradas internas. Mas a partir realmente do programa Trilha para Todos, a gestão do parque começou a dar ênfase em diversificar isso, né? Então, hoje nós não temos trilhas exclusivas para ciclistas, mas nós temos diversas trilhas, tá, que são de uso compartilhado, né? E é interessante que isso promove também a educação de ambos os usuários das trilhas, né? Tanto os caminhantes quanto os ciclistas, de como se comportar de uma forma compartilhada, né? Então, hoje tem muita gente já que rotineiramente, por exemplo, sai de Resende e vai de bicicleta até o Abrigo Água Branca e volta, né? E a gente está estudando agora outros circuitos, especialmente na parte alta, que a gente ainda não implementou, né, Luiz? Aqui na parte alta tem bastante visitante de bicicleta, né? Mas nas estradas. Aqui pela parte alta passa a estrada que liga a zona rural a Itamonte, que tem um circuito típico aqui do município, que é a volta dos 80. Então, muita gente faz esse circuito aí de bicicleta e passa por dentro do parque. Ainda não temos trilhas aí para bicicleta, mas tá nos planos aí da gente implementar um circuito na parte alta de mountain bike para trilha, para bicicleta. Que legal, Kozlov, porque eu já ia complementar fazendo essa pergunta, né? Se vocês vislumbravam para que os ciclistas, os apaixonados pela bike, né, possam ficar animados, né, com esse futuro do parque. Então, se vocês vislumbram um espaço onde se possa ter, por exemplo, um cicloturismo, né, com essa cara de cicloturismo dentro do parque, onde se possa fazer uso de múltiplos dias, né, de bike dentro do parque também, assim como uma transmantiqueira, por exemplo, para o caminhante. Talvez algo assim, para um futuro próximo, como que você vislumbra isso? Eu acho, assim, andar de bicicleta aqui com um alforge pelas trilhas do parque aqui, carregado, talvez seja difícil, por causa do relevo, né? A gente tem muitos lugares muito inclinados que talvez com carga seja complicado de vencer alguns obstáculos, mas tem louco para tudo, né? Então, acho que... Tem esses que gostam de sofrer, assim, Mas para mountain bike, com certeza, a gente tem várias trilhas com potencial muito bom. E até um circuito pensado aqui na parte alta para isso. Agora, para o cicloturismo, realmente, não tenho certeza. Para o cicloturismo, a gente estava até conversando, eu e o Luiz, antes da live sobre isso,
né, ele não está nos nossos planos de curto prazo. Uma série de dificuldades, mas ele não é impossível, né? Mas realmente não está nos nossos planos imediatos um circuito em que a pessoa possa andar por todas as trilhas por vários dias com alforge, caminhando, especialmente porque a maioria dessas trilhas de longo curso no parque, elas são muito íngremes e com caminhantes, né? Então tem bastante coisa a se discutir. Antes disso, né, o que está nos nossos planos é ampliar, né, as trilhas em que seja possível o uso compartilhado, né, de mountain bike com os caminhantes e, eventualmente, uma ou dois percursos exclusivos para bike. Né? Isso eu diria que estaria numa etapa anterior do que grandes circuitos aí do cicloturismo propriamente dito, com alforge e camping. E aí, dando sequência nessa dificuldade, eu diria, porque não deixa de ser, né, encontrar as facilidades para fazer esse tipo de trilha, né, cada vez mais atendendo um público mais amplo, né, a trilha para todos. Eu vou entrar no assunto que eu acho que é um tanto delicado, né, que nós somos bastante iniciantes ainda, eu falo o Brasil como um todo, e é um assunto que me aproximou muito do parque, por conta de um trabalho no Ministério Público que eu estava assessorando, que é a acessibilidade em áreas remotas, né, a acessibilidade nas unidades de conservação. Eu assessorei esse processo no Ministério Público de Mato Grosso, na Chapada, né, dos Guimarães. E aí recorri ao parque, né, recorri ao Gustavo, foi quando eu também me aproximei mais dele, e assim também da querida Beth, que é a coordenadora socioambiental do parque, né? E agora eu gostaria de compartilhar aqui com quem está nos assistindo, Gustavo, sobre as trilhas para acessibilidade. E aí, quando a gente fala acessibilidade, eu remeto a quem tem baixa visão, né, e baixa mobilidade, e também para quem é cego e cadeirante. Qual é o cenário no Parque Nacional do Itatiaia para este público? Eu acho que o Felipe tinha levantado a mão sobre esse tema e eu acho que ele quer começar a falar nesse tema. Fica à vontade, Felipe. Não, na verdade, seria até para outro tema, Gustavo, com relação ainda ao outro. Mas eu engato depois no outro. Mas com relação a essa questão das trilhas, Cláudio, assim, é um desafio, né, para áreas naturais protegidas, né, as unidades de conservação, acho que no mundo todo, proporcionar essa acessibilidade, né? Hoje o nosso centro de visitantes, ele busca trazer isso, né, tanto para o deficiência visual, cadeirante, tudo, aproximar dessa relação. Com relação às outras trilhas, nós temos alguns planejamentos, né, de estabelecer isso, principalmente ali na parte baixa, onde está prevista a construção de uma trilha acessível entre o Lago Azul e as lanchonetes ali, né, da região ali da arte, ali, perto ali do Lago Azul. Então, que vai ser feito pela nossa concessionária Parquetour, né? Posso depois precisar em que momento, em que ano que vai ser estabelecido isso. Mas nós vimos trazendo um pouco dessas melhorias, né? Principalmente no nosso centro de visitante, né? Que tem um pouco dessa preocupação. Agora a gente tem uma trilha acessível, né? Uma trilha que permite que o cadeirante consiga acessar a exposição lá no parque, trazendo elementos de som, imagem, né, para quem pode enxergar, enfim, outras experiências sensoriais, digamos assim, né, e que vem sendo muito positivo. Então é algo que a gente tem muito a avançar, mas também muitos planos para avançar nesse sentido. Eu passo então para o Gustavo, depois eu retomo um assunto que foi levantado aqui pelo Eduardo, nosso amigo Eduardo Barros, lá do Museu Nacional. Bom, o parque, pelas próprias características de relevo montanhoso, né, Cláudio, ele traz uma série de desafios a serem vencidos,
né, para a gente ampliar a acessibilidade. Mas a equipe do parque já há alguns anos vem trabalhando em ampliar essas oportunidades, né, para pessoas com necessidades especiais, né? Então, junto com a equipe da gestão socioambiental, com a Beth, com a Maria Agostinho, né, e toda a equipe do parque, já tem várias iniciativas que estão implementadas, né, apesar de ainda ter muita coisa para fazer. Mas hoje a gente tem 2 cadeiras Julietes, uma na parte baixa e uma na parte alta, né, que permitem a acessibilidade de cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção em praticamente todas as trilhas do parque. Ela tem algumas limitações, necessita de pessoas para carregar, mas já é muito possível e algumas pessoas fazem isso, né, pessoas que jamais teriam oportunidade de andar em trilhas difíceis de montanha, né, através da cadeira Juliette, né, que é uma iniciativa muito interessante de um outro programa chamado Montanha para Todos, né? Então o parque recebeu a doação dessas cadeiras Juliette. Além disso, a gente tem algumas 2 trilhas, na verdade, já preparadas especificamente para cadeirantes, né, ali no centro de visitantes, né, uma no Bosque Sensorial e outra agora na Alameda Conectar. E o pessoal da gestão socioambiental, da educação ambiental, preparou essas trilhas com outros elementos sensoriais, né, interessantes para os portadores de deficiência visual, de deficiência auditiva, né, além daqueles que têm dificuldade para caminhar. Então, você tem elementos sensoriais olfativos, táteis, além de toda uma parte de interpretação ambiental, né, e com equipamentos também na própria exposição do centro de visitantes que ampliam essa acessibilidade, né. Alguns passos já foram dados, mas ainda tem muitos passos aí para ampliar essa parte. Cláudio, em relação a esse tema, deixa eu contribuir um pouquinho. O Gustavo falou perfeitamente, né, sobre o centro visitante. Uma coisa que a gente está fazendo agora, que é legal, assim, que eu acho que é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Hoje nas nossas salas, né, no centro de visitante, a gente tem uma sala do Vinícius de Moraes, a gente tem uma sala do montanhismo. A Vinícius de Moraes é aquela relação, né, do Vinícius com o parque, né? Há uma sala do montanhismo, uma sala das aves e uma sala sobre os animais da mata, né, a mata. E em cada uma dessas salas agora terá um áudio, terá um som ambiente, onde, né, na sala do Vinícius a gente vai ter o Vinícius, né, declamando sua poesia, suas músicas. Na sala do montanhismo nós vamos ter os sons do montanhismo. Na sala das aves, o som das aves. E na sala da mata a gente vai ter o som da mata, né? Então, né, é mais um elemento, né, sensorial, digamos assim, estimulado, né, pelo parque, para quem tem eventualmente está ali com dificuldades, né, deficiente visual, mas você também tem essa experiência de, através do som, vivenciar aquele espaço. Bom? Sim, sim. Eu tive também o privilégio de presenciar a Semana de Acessibilidade o ano passado no parque. E já deixo aqui também para o público, né, que realmente é um espaço muito bacana. Como o Gustavo falou também, é muito o que se fazer, né? Quando eu estava assessorando esse processo, a gente fica realmente meio que de mãos atadas, porque quer contribuir para que esses espaços aumentem, né? Quer contribuir para que a natureza, né, seja democrática, no sentido de atender a todos, né, ser inclusiva, mas existem limitações, inclusive na própria legalidade disso, né? A lei ambiental, ela sobrepõe as outras leis, né? Então também tem essa questão de construção de espaços, né? No caso lá da Chapada dos Guimarães, era a acessibilidade à cachoeira, né? Então é um espaço
ainda mais complicado, né? Aí da parte baixa, por exemplo, Gustavo, né? Como fazer a acessibilidade, e aí, dependendo do local, demanda a degradação ambiental, né? Você fazer construções, sei lá, de repente um bondinho, que poderia ser minimamente impactante, mas são obras caras, né? Que aí, então, depende de recursos, e aí a gente entra nessa limitação de recursos, então são várias questões envolvidas nisso. Mas ter um mínimo de atração, eu acho que é isso que é o bacana, né? E é o que o parque vem fazendo e aumentando cada vez mais os atrativos para este público. E tem, ouvido o Felipe falar sobre os áudios, eu me lembro que, então, no momento ali nós recebemos escolas com crianças de baixa visão e crianças cegas, e tem um vídeo, vocês fizeram um vídeo, uma audiodescrição do parque, né, que é um vídeo muito bacana, que eles vão lá no centro de visitantes, e esse vídeo é colocado para o público, e que conta a história do parque. Então, é um trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive com assessoria, né, de uma moça, né, que é cega e contribui para essas percepções, se elas ficarem mais próximas desse público, né? Então, isso realmente é muito bacana. Ô, Cláudio, e aí o Gustavo já fez isso, mas destacar, né, o papel importante da nossa área socioambiental, né, da nossa área temática socioambiental dentro do parque, com a Beth, com o Agostinho, com a Eufrânia, como elas trazem isso como muito carinho, né, com muito cuidado, muita responsabilidade, essas questões de acessibilidade. Parabéns também para as nossas amigas. E com relação, né, e com relação a isso, o Eduardo Barros aqui no chat, nosso amigo lá do Museu Nacional, né, nosso participante da primeira live do parque, né, ele está perguntando assim, quais são as iniciativas de acessibilidade no Último Adeus. Está previsto, viu, Eduardo, acessibilidade ali, né, numa plataforma de acessibilidade prevista, né, entre as obras, né, previstas para a concessionária, e eu acho que tem aí muita coisa bacana para acontecer naquele espaço, que vai ser bem legal. Cláudio, a gente teria até um projeto para mostrar, mas eu não acho que não é o caso agora, mas está previsto, só para retomar isso, né? Está previsto lá no Último Adeus. Cláudio, eu posso colocar uma outra pergunta? Você ia mudar de assunto ou continuar com acessibilidade? Perdão. Eu vou continuar com o desafio de se fazer trilhas. Tá. Saindo desse... Não, e você sabe que o Eduardo coloca também, ó, os usuários das trilhas compartilhadas, em especial, sabe do uso compartilhado com a fauna? É um tema importante, né? Acho que dialoga muito com essa questão da sustentabilidade. Você gostaria de falar um pouquinho, Coslope, Gustavo, sobre... A gente tem ocorrências de repente, contato danoso para a fauna nessas trilhas? Como vocês avaliam isso, a experiência no parque? O que pode nos dizer sobre isso? Na parte alta a gente tem uma vítima pequenininha aqui, que é o sapinho flamenguinho, né? Que é sorte que eles estão nas trilhas quando tem menos visitação, né? Que é no verão, o parque aqui na parte alta recebe poucos visitantes, mas eles estão ali nas trilhas, né? São difíceis de ver, então, assim, é uma vítima em potencial. E sem contar a alimentação para os animais, né, principalmente pássaros, isso aí acontece bastante, né? Tem muito passarinho mansinho aqui em cima. E aí, vira e mexe, alguém gosta de dar um lanchinho para os passarinhos. Fora isso, a gente tem aqui na parte alta algumas cobras, mas é uma espécie só que a gente costuma ver, mas que não tem perigo nenhum. Eu acho que é isso mesmo. Legal. Gustavo? Felipe, as trilhas com certeza são compartilhadas com os animais e eles estão no ambiente deles e nós temos que respeitar, né? Ao mesmo tempo, é importante que as pessoas tenham acesso a essas trilhas dentro dos parques nacionais e que tenham acesso a esse convívio com a natureza, porque é um dos objetivos previstos em lei nos parques.
né? Então, um dos grandes desafios, né, é realmente a gente não educar os animais, né? Educar a nós, pessoas, né, de como conviver. A gente não tem registros assim de acidentes com animais nas trilhas ou de atropelamento. A gente tem sim registro nas estradas, o que é muito triste, né? Mas é um problema corriqueiro essa questão de alimentar os animais, né? E, por outro lado, o que a gente tem observado, né, através de estudos, de armadilhas fotográficas, né, é que os animais acabam utilizando as trilhas para deslocamento, para caça, mas, em geral, em horários diversos daqueles dos visitantes. Muito bom, gostei da contribuição, Eduardo. É um assunto que a gente precisa realmente fixar, né? Que nós falamos aqui sobre partilhar a trilha entre nós, humanos, mas a gente já vem partilhando trilha há muito tempo com os outros trilheiros, né? A Ciência nas Trilhas costuma trazer também essa abordagem, né? Que olha que nas trilhas tem outros trilheiros que já estão aí subindo e descendo montanhas há muito tempo, né? E que a gente precisa respeitar. É a casa deles, né? As trilhas estão ali sendo percorridas por eles há muito tempo, né? E Gustavo falou muito bem. A gente não vai educar os animais, né, Gustavo? Vamos nos educar. Cláudio, só retomando aqui uma coisa no chat, eu já te passo, desculpa, não vou te interromper muito não, tá? Fique à vontade. Aqui, ó, teve o Ricardo. Aqui. Pois é, o Ricardo Moraes está falando aqui, ó, voltando para o tema de acessibilidade, eu acho que já até merece uma nova live, né, Cláudio, sobre acessibilidade no parque. Eu acho que a gente tem muito realmente a dizer. E o Ricardo está falando, ó, que ele teve a oportunidade de trabalhar na Universidade de Indiana, onde se encontra o Centro Nacional de Acessibilidade do Sistema Americano de Trilhas em Áreas Protegidas. Olha que bacana, né? Ele fala que existem muitas possibilidades de acessibilidade, né? Olha que interessante, Felipe. Seria a oportunidade de convidar o Ricardo para vir trocar experiências. Eu acho que a gente vai ter muito a aprender aí com a experiência dele, né? Maravilha, maravilha. Posso recomendar o Ricardo com certeza. Um beijo, Ricardo. Ó, e a Vismaia, voltando aqui, ô Ricardo, você deixou o contato com a gente, manda uma mensagem para nós, para a gente conversar sobre. E a Vismaia fala assim, ó, há casos de encontros com javalis nas trilhas? Essa é uma pergunta que está aqui na minha listinha, Vismaia. A gente pode ir para ela agora ou aguardar um pouquinho. Podemos... Você que está conduzindo, Cláudio. Depois, então, a gente pode falar. Fica à vontade, tá? Sim. Na parte da da sustentabilidade, a gente tem uma pergunta especificamente sobre essa questão. Dando sequência ao desafio de fazer as trilhas, de desenvolver, né, elaborar as trilhas, eu comentei que a respeito da acessibilidade é um desafio para nós, né? Mas, na verdade, não sei se vocês vão concordar, eu acho que trilha, no todo, é um desafio ainda para nós brasileiros, né? A construção das trilhas. E a elaboração dessas trilhas, talvez um protocolo, né? O desenvolvimento de um protocolo, tanto a questão da acessibilidade, quanto também de trilhas para caminhantes, né? Sem necessidades especiais. E aí, nesse sentido... Gustavo Kozlop, o parque segue algum protocolo específico? Existe um documento específico para auxiliar no desenvolvimento da construção das trilhas, seja para acessibilidade, seja para não necessidades especiais? Cláudio, já desde 2010, né, que o ICMBio investe aí, no treinamento e no desenvolvimento de protocolos e de desenvolvimento de metodologias para a gente trabalhar com trilhas cada vez mais sustentáveis, né? Essas iniciativas
começaram muito a partir da experiência de parceria com o Serviço Florestal Americano e o Serviço de Parques Americanos, né? Hoje o ICMBio já tem uma cartilha própria com adaptações, né? Com adaptações dessas experiências do exterior à nossa realidade, que é distinta. O ICMBio tem investido bastante em capacitação, né? Eu, essa semana, citei que eu estava em campo, né? A gente está participando da capacitação de equipes de outra unidade, de parceiros aí do estado de Minas Gerais e de São Paulo, justamente nessa parte de fundamentos de planejamento e manejo de trilhas, né? E a principal diretriz é que essas trilhas devem ser sustentáveis, né? O termo sustentabilidade hoje, ele virou, assim, é utilizado para tudo. Então, mais especificamente, as nossas trilhas, elas têm que ser sustentáveis ao longo do tempo, né? Elas têm que ser duráveis, né? Então, você diminui o impacto, diminui o investimento com manutenção. Elas têm que ser sustentáveis ecologicamente, né? Elas devem, ao mesmo tempo, proporcionar as experiências necessárias ao visitante, né? E diversos tipos de experiência, mas elas devem ser manejadas ou projetadas de forma a minimizar a erosão e a minimizar o impacto, né? E elas devem ser sustentáveis socialmente, né? Trazendo as pessoas para participar como voluntários, a criar essa sensação de pertencimento ao parque. Além disso, ainda tem o viés da sustentabilidade financeira, né? Quer dizer, muito se investe no manejo dessas trilhas, então ele deve ser feito de uma forma em que ele dure para preservar esse investimento. Muito bom. Kozlop, gostaria de fazer algum comentário também a respeito? Não, acho que o Gustavo cobriu bem. Felipe, algum comentário que você queira dividir com a gente? Pode seguir, Cláudio. Vamos em frente. Tá. Bom, dando sequência aos protocolos, então, né? Saindo um pouquinho do assunto de trilhas, mas não diretamente saindo do assunto de trilhas, mas da construção das trilhas, né? Em caso de emergência, até acho que acaba entrando um pouquinho o que a Vismaia perguntou, mas aí eu quero falar no contexto geral. Questão de um acidente, por exemplo, no parque, seja na parte baixa do parque, seja na parte alta. Existe um protocolo a respeito, né, do que esse turista, esse frequentador, né, o montanhista, o ciclista que está no parque, qual protocolo se deve seguir? E já embalo numa pergunta que encaminharam hoje também no Instagram, pedindo para que fizesse, né, dada como sugestão, sobre as trombas d'água, né, também no parque, em cabeças d'água, né? Então, assim, no contexto geral, qual o protocolo, né, se existe esse protocolo para emergências, né, no parque? E aí, inclui aí na resposta de vocês a respeito também das trombas d'água. Por favor. Bem, aqui na parte alta, não tem cobertura de celular praticamente em lugar nenhum, a não ser em alguns cumes, né? Então, em caso de acidente, o visitante vai ter que arrumar um jeito de avisar a gente. Estamos implementando aqui no Planalto uma repetidorazinha de rádio voltada para emergência para visitantes. Então, vai ter essa repetidora aqui no Planalto, que vai ser disponibilizada essa frequência, que pode ser conectada por qualquer rádiozinho desses VHF pequenininho, rádio de comunicação, né? E
estando ela implementada, o visitante vai poder chamar por rádio e chega a mensagem na portaria, né, que comunica a ocorrência. Hoje em dia, quando acontece qualquer acidente, ou o visitante vai ter que achar um lugar com o celular, ou alguém vai ter que vir até a portaria ou abrigo Rebouças para pedir ajuda, né? Nós não temos aqui no parque o tempo todo uma equipe de salvamento, né, de resgate. Então a gente conta o tempo todo com a nossa brigada. Não são formados em primeiros socorros, mas pode dar um primeiro apoio, coisa simples, quem geralmente tira o pessoal do mato, digo assim, torção de pé, alguma fratura simples que dá para transportar. Só que fora isso, nós temos também o grupo voluntário Anjos da Montanha, né? Que em feriados, fins de semana, eles dão plantão aqui no Planalto, e aí sim a gente tem uma resposta mais especializada. E sempre que acontece qualquer coisa, a gente aciona os bombeiros para vir fazer o transporte desse pessoal, né? Para o hospital. Certo, é por isso que é muito... desculpa, Gustavo, pode dar sequência. Complementando o que o Luiz falou, Cláudio, tanto os nossos brigadistas, quanto a nossa equipe de trilhas, quanto a equipe de terceirizados, eles são capacitados para um primeiro atendimento, né? Como o Luiz falou, eles não são socorristas treinados, eles são capacitados para um primeiro atendimento, para identificar o problema e iniciar um procedimento de alerta. Mas muitos casos mais simples, eles mesmos já conseguem resolver. E é o pessoal que está em campo e que está mais próximo e que conhece e que sabe andar nas trilhas, né? Mas imediatamente isso é avisado dentro da hierarquia, é acionado o corpo de bombeiros, né? Mas na maioria dos casos, o tempo de deslocamento dos bombeiros, essa primeira remoção já foi feita, né? Em casos mais complexos, aí a gente conta com o apoio tanto dos socorristas voluntários do Anjos da Montanha, quanto dos bombeiros, que são a instituição responsável por esses resgates, como em muitos casos pelo Exército, né? Da AMAN já houveram casos em que a AMAN acionou, apoiou o parque em casos de resgate. Certo. Alguém fez um comentário, Felipe, por favor, eu perdi o comentário, mas estava passando aqui sobre o fato dos guias poderem ter uma formação. Então, isso é muito importante, né, também. Você pegou, não sei se está aqui, não fez esse comentário agora, porque passou rápido aqui para mim. O Rafael Moraes falou isso, né? Ele acredita que os condutores... Acredita que os condutores possuem SGS implantado. Caso positivo, pode comentar? Os nossos condutores de visitante, Felipe, para eles serem cadastrados pela normativa atual, eles já têm que comprovar uma capacitação em primeiros socorros, tá? Isso para os condutores cadastrados, né, que estão lá no site do parque. Não é obrigatório que o condutor seja cadastrado, assim como não é obrigatório que o condutor, que se adote um condutor. Mas é altamente recomendável, né, que esse condutor seja cadastrado, né, e aí siga realmente todos os protocolos de capacitação. Né, para ele ser cadastrado, ele tem que seguir esses protocolos de capacitação, dentre os quais os primeiros socorros. Daí a importância, mais uma, né, das importâncias, o Gustavo já falou lá no início da live sobre, inclusive, enriquecer a sua experiência no parque, porque o guia consegue, né, descrever melhor o parque, já conhece ali há muito tempo, tanto a questão da flora, da fauna, mas também para a segurança, inclusive em casos, né, de acidentes. E uma sugestão, né, também, assim, que eu acho que é importante
e aí o Kozlop, por favor, me ajude nisso, né? É sempre deixar na portaria, né, Kozlop, o lugar para onde se está indo, uma previsão de volta, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é legal a gente deixar isso claro também. Isso hoje já é feito, né? Todo mundo que entra assina um termo de assunção de risco, inclusive dizendo onde está, para onde ele vai, e tem o horário de saída já do parque, né? Então isso daí já é estabelecido. E assim, quando a pessoa não volta no horário, né? Chega um certo limite de horário aí, 8, 9 horas da noite, não chegou, a gente sai atrás. Então é importante que ele vá para o lugar que ele falou que vai, né? E a gente, que vai ser o primeiro lugar que a gente vai procurar. Porque aqui à noite, se a pessoa passar a noite aqui, pode ser bem desconfortável, até perigoso, né? Porque a gente chega aqui, tem noites a -10, -15, né? De temperatura, então a gente tenta fazer o resgate no mesmo dia, de perdidos ou de algum acidentado. Mas o registro para onde vai já é feito. Legal. E sempre que possível ter um mínimo de preparo, né? Acho que cada um ter um mínimo de segurança também, né? De autocuidado aí nesse sentido, né? De se proteger, de ter essas informações que são importantes para qualquer área remota que a gente tenha. E aqui é um ambiente de montanha, então sempre a pessoa tem que estar prevenida para algo imprevisto, né? Então mesmo que o dia esteja calor, com sol, é bom ter uma capa de chuva, um abrigo para frio, uma lanterna de cabeça, né? São itens que a pessoa já tem que se prevenir para caso aconteça alguma coisa, né? Isso. Bom, eu vou entrar no assunto mais específico agora da sustentabilidade, embora a gente falou de blocos, mas fica tudo misturado mesmo, porque uma conversa vai puxando a outra, e isso é legal, né? Assim a gente não perde a oportunidade de fazer o link de um assunto com o outro, mas agora especificamente sobre esse tema de sustentabilidade, que eu acho que é um dos grandes desafios, né, talvez não especificamente para o parque, até porque pelo acompanhamento assim, né, com a gestão e estar frequentando o parque com uma certa frequência, tenho percebido que tem cada vez mais diminuído essa questão de lixo, de dejetos, né, no parque, em função do programa, inclusive o Parque Limpo. Mas vocês poderiam, por exemplo, dizer se há, comparando a parte baixa com a parte alta, né, quais são as facilidades, dificuldades que se tem de trabalhar esses temas do gerenciamento de resíduos como um todo, né, a questão de lixo, questão de dejetos. A gente não precisa entrar muito profundamente nesse tema, porque a gente sabe que é polêmico, e nós vamos também ter uma live especificamente para falarmos dos dejetos, mas eu falo na gestão dos resíduos para o parque, como que o parque faz, né, a gestão desses resíduos, distribuição de lixeiras, ou depois de pegar esse lixo das lixeiras, para onde levar, e quais são as facilidades e dificuldades comparando as duas partes, porque a gente sabe, né, que uma está ali muito mais próxima da cidade, do Itatiaia, por exemplo, mas a parte alta já mais remota. Enfim, eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho desse tema, do ponto de vista da gestão. Felipe, como gestor, você quer puxar o assunto ou quer que a gente puxe? Por favor, Gustavo, puxe aí. Clau, basicamente o princípio é um só, né? Tanto para a parte baixa quanto para a parte alta. Depois a gente fala das diferenças. Mas o princípio é: leve o seu lixo embora com você. Se não for possível, né, o parque dispõe de locais apropriados, mas jamais deixe nas trilhas, nas estradas, dê aos animais. O princípio basicamente é esse. O princípio do programa Parque Limpo é educação, né? E eu vou te falar que surte efeito, né? O Felipe já entregou aí meio que a minha idade, né? Falou que só no parque eu já estou há 19 anos.
Todo mundo pode ver que eu ainda não completei 25 anos de idade, então como é que eu estou há 19 anos no parque? Mas, apesar dessa calúnia aí do Felipe, né, ao longo desses anos, eu observei que melhorou muito essa questão, né? A gente ainda tem problema de lixo, mas melhorou muito. Uma das iniciativas que teve um resultado bastante interessante é que hoje a gente não dispõe de lata de lixo em todos os locais, né? A gente dispõe de alguns pontos concentrados, protegidos dos animais, né? E a gente solicita aos visitantes, através de filmes, através de mensagens, que levem o lixo embora, ou, se não for possível, que coloquem nesses locais protegidos dos animais. Antigamente, a gente tinha muitas lixeiras espalhadas, né? Era uma dificuldade muito grande de manutenção, e os animais reviravam todo esse lixo. Mas vou deixar para o Luiz falar um pouco de como é na parte alta. Então, aqui na parte alta a gente não tem coleta de lixo, né? A gente está bem distante da cidade. Acho que bem parecido com a parte baixa, nós temos pouquíssimos locais com lixeira. Basicamente na portaria e na área de camping e abrigo. E quem toma conta da destinação para esse lixo aí é a concessionária, né? Ambas essas estruturas aí são de gestão da concessionária hoje. Nas trilhas, em nenhum outro local, nós temos latões de lixo. Agora, quanto a lixo que a gente encontra na trilha, sempre que o pessoal do parque anda pelas trilhas, vai recolhendo o que encontra, né? E também aqui na parte alta o visitante é bastante consciente. Então, poucos jogam lixo e muitos coletam o lixo que vê, né? Então, assim, quase não fica. Felizmente, a gente tem, às vezes, papel higiênico, né? Espalhado pelas trilhas, aí também o pessoal não gosta de coletar muito. Mas a gente coleta, sempre faz mutirões para coletar esses papéis higiênicos aí nas trilhas. Visitantes avisam, né? E a gente vai buscar também. Agora, realmente a gestão do lixo aqui cada um leva o seu, e nesses pontos de acampamento e da portaria, o concessionário da destinação. Claro, eu posso falar pela minha experiência com relação ao parque, assim, considerando outras realidades, outros parques, né? Eu acho que, assim, eu vejo muito pouco lixo espalhado nas trilhas, né? Acho que é como o Kozlov falou, Gustavo, acho que a gente tem uma turma muito consciente, né? Acho que o nosso público, na sua grande maioria, tem muito desse cuidado, né? Então, é algo que a gente é muito feliz, né, com relação a isso. A gente não encontra muita coisa realmente nas trilhas, não. Não sei a sua experiência, né, que você já rodou também um pouquinho o parque, como você avalia isso? Eu fiz também um circuito ali o ano passado e coletei alguns papéis, Kozlop, mas considero pouco pelo que poderia ser esperado, sabe? Então, é algo que a gente já até falou, né? A gente já discutiu em algum momento no parque, que o parque tem muitos amigos, né? O Parque Nacional do Itatiaia, eu acho que ele tem essa cara, assim. As pessoas gostam muito do Parque Nacional do Itatiaia e adotam o parque, né? Então, a gente tem várias pessoas aí, vários montanhistas que vão realmente para as trilhas e já vão preparados para fazerem coletas, né? A gente vê esse movimento nas redes sociais, as pessoas fazendo vídeos, né, contestando, falando sobre lixo, e eu acho que realmente está tendo efeito, como o Gustavo falou. Então, encontrei um pouquinho, mas considero realmente pouco para aquilo que poderia ser, né, esperado para o parque. Você falando aí, ó, desse amor pelo parque, subiram vários corações, viu? Tá vendo? Eu acho, sorte do parque, né? Mas aí, Kozlov, vou continuar com você, porque essa questão do lixo me faz lembrar também a questão do lobo, né? Que é um caso
né, do parque. E queria saber de você, como é que está a questão do lobo-guará na parte alta do parque? Porque teve um momento que estava bem dramático isso, né, do lobo estar revistando, né, as barracas e lixeiras e tudo mais. O lobo tem aparecido na parte alta, você tem notícias dele, como é que está, ou deles, né, como é que está essa questão? Então, de uns tempos para cá, desde o ano passado, os lobos sumiram, né? Não, eles não estão mais causando problema aí com o pessoal acampado, eles não estão mais rondando ali a área de convivência do abrigo do camping, não. Vez ou outra, eles passam por aqui, mas já não é aquele problema e faz mais de um ano que eles não atacam a barraca. Eles não sei para onde foram, talvez foram dar uma volta para outro lado aí, mas por aqui, na parte alta, eles não estão aqui, não. O momento que você, até tem um pouco a ver com a live passada que nós fizemos, né, sobre não alimentar os animais. Então, sempre pensar nisso, né, que o bicho é curioso. Então, não é o lobo que é o culpado nessa história. Em algum momento ele teve contato com a comida. Em algum momento alguém deixou disponível a comida ali, né? Então ele experimenta e ele sabe que ali, naquela barraca, naquele lugar, ele pode encontrar uma fonte de alimentação. A partir do momento que ele não tem alimento disponível, né, ele vai caçar isso em outro lugar. Então, talvez esse movimento também que foi feito no parque, sobre não alimentar os animais, né, não deixar esses alimentos disponíveis, eles também foram procurar comida em outro lugar. A gente sempre orienta para não deixar nenhum tipo de alimento dentro das barracas, né? Até agora no acampamento de uma das travessias, a gente fez um armarinho junto com os voluntários e o pessoal da Câmara Técnica de Montanhismo e Ecoturismo, um armarinho que a gente instalou na área de camping para guardar os alimentos, né? Para não ter problema com o ataque dos lobos aí. Mas, eu acho que é isso, eles pararam de ter a oferta de alimento e foram caçar outro canto para se alimentar. Porque eles são bastante espertos, né? Como é que faz para ter acesso ao armário, Kozlop? Assim, qualquer pessoa, qualquer montanhista, qualquer trilheiro, né? Eu falo que vai para a parte alta, tem acesso. Como é que é para ter acesso a esse armário? Esse armário é num acampamento remoto que a gente tem no Rancho Caído, né? Então é de uma travessia, a travessia do Rancho Caído que chega lá em Maronha. Lá tem, aí qualquer um que for acampar lá tem acesso ao armário. É um trinco normal, não é trancado nada, é só para o lobo não ter acesso à alimentação, mas tá lá para qualquer um usar. O Eduardo, pessoal, está falando aqui, mas eles continuam correndo em partes menos frequentadas, e é verdade, né? Porque sim. As nossas armadilhas de vídeo, né, nesse segundo semestre, acusaram, né, a presença do lobo-guará ainda aí no parque. Se eles não estão chegando mais próximo, realmente, ou cessou, né, essa disponibilidade de alimentação, mas eles estão por lá. Que bom. Eles não sumiram do parque. Eu mesmo vejo eles de vez em quando, eles estão um pouco mais para baixo, ali próximo do Brejo da Lapa, em umas áreas mais baixas. Eu tenho visto eles, mas próximo ali da área de acampamento, eles não estão mais, não. Kozlop, o Gustavo, já passo para você. Aqui só para falar que o Rogério Alexandre Francisco, ele falou que esse armarinho ficou muito legal lá no Rancho Caído. Então, a Vismaia, né? A Vismaia que estava aqui com a gente também, foi que doou, não é isso, Gustavo? Foi, Kozlop? Eu queria justamente complementar a fala do Luiz e fazendo um paralelo com a fala da Clau, né? Um exemplo desse afeto, desse amor que as pessoas têm pelo parque é esse armário, né? Que ele foi doado e carregado por voluntários. Né? Depois o Luiz, que tem dons aí de marceneiro, né? Montou com a equipe, fez a montagem lá do armário, mas ele foi todo ele preparado, doado e carregado por voluntários.
né, assim como diversas outras ações voluntárias que a gente tem. Eu ia falar também sobre a questão do lobo, que ele está lá, né, mas isso já foi falado. Mais algum comentário, Felipe, que você gostaria de compartilhar com a gente? Tá. Eu já estou meio que encaminhando para o final, porque a gente já está considerando o atraso, né? A gente já está a 1h40 entre tentativas de entrar, né? Que a gente teve ali no início. Mas 2 perguntinhas e eu vou encaminhando para o final, para a gente não perder esse assunto. Nós falamos do lobo, já veio antes a respeito do javaporco, vamos continuar, né, falando um pouquinho então do javaporco, como é que está o cenário do javaporco no parque, né? Como é que está o cenário da populacional. Né? Se vocês, inclusive, têm algum estudo, né? Se a gente consegue trazer em números isso, se é muito, se é pouco. E alguém fez esse comentário, acho que foi a própria Vismaia que disse, né? Em caso de algum encontro inesperado com o javaporco, né? Qual o procedimento? Se vocês também podem deixar essa dica. Então, primeiro falar desse cenário populacional e depois a respeito Boa noite, valeu, meu querido. de algum encontro inesperado com o javaporco. Qual o procedimento a se tomar? Eu não sei que procedimento tomar em né? encontro. Eu acho que talvez ficar de boa, não se aproximar, né? Assim, a percepção que eu tenho, eu não tenho em números isso, mas eu tenho a percepção de que a população de javali aqui no Planalto está aumentando na parte alta, né? Nós temos muita ocorrência de javali nas áreas de mata, né? Que não é no Planalto, é um pouco mais baixo, mas ainda é a parte alta. Tá muito mesmo. No Planalto nós temos menos, né? Eles ficam boa parte do ano nas partes mais baixas, eles gostam muito de pinhão, e eu acho que isso daí também que estimula o crescimento populacional deles. E quando acaba a época de pinhão, alguns deles sobem para a parte alta. Então, às vezes a gente vê na trilha, ainda não é assim muito frequente a visualização dos javalis aqui no Planalto, mas a gente encontra muita área fuçada por eles, né? Eles fazem um estrago grande, né? Nas áreas úmidas, eles cavam muito para comer raiz. Uhum. Temos problema nessas áreas de mata aí, que eles vão lá e reviram as nascentes. É um problema sério. Não temos isso em números, mas a percepção está aumentando e a gente vai ter que tomar uma providência quanto a isso. Essa questão do javali, Cláudio, é importante pontuar que é um problema grande e generalizado, né? E tem algumas iniciativas aí de controle. Então, no âmbito do Mosaico Mantiqueira, que une as unidades de conservação aqui da agora, em 2024, né? E quem está tocando isso pelo parque é o nosso colega Marcelo, né? De implantação de algumas armadilhas, né? Justamente para ter iniciativas aí de controle do javali. Realmente foi para dar uma pincelada, porque é um assunto bem mais complexo da gente discutir, né? E está espalhado no Brasil todo. É uma questão a ser realmente discutida com muita cautela, né? Se discute a respeito da caça autorizada e etc. É um assunto para um outro momento, talvez com especialistas também dessa área, né? Da biologia da conservação, para nos ajudar nessa discussão. Bem, então nós falamos... Essa é a minha última pergunta agora, tá? Nós falamos de trilhas para ciclistas, para caminhantes, né? Para acessibilidade... E a minha pergunta é, as trilhas do Parque Nacional do Itatiaia também estão para a ciência e para a educação? Bom, Cláudio, eu vou começar respondendo essa pergunta falando uma coisa que a gente não falou no início, né? O programa Trilha para Todos, né? Ele segue uma diretriz do ICMBio, né? E de uma metodologia que se chama ROVUC,
né, é um hall de oportunidades de visitação, né? Isso não quer dizer que todos têm que frequentar todas as trilhas, mas a proposta é desenvolver trilhas para que os mais diversos públicos com atividades compatíveis com o Parque Nacional possam frequentar as trilhas. E dentre esses públicos, né, tá dentro do público-alvo do Trilha para Todos, os pesquisadores, né? E o parque é, já há muitos anos, a unidade de conservação federal com maior número de autorizações de pesquisas. Então, Legal. nós recebemos aí pesquisadores das mais diversas universidades do país, né? Em média, acima de 100 novas pesquisas autorizadas todo ano, né? Tem uma agenda específica no parque para isso, né? Que é a área temática de pesquisa e monitoramento, hoje é tocada pelo Marcelo, durante muitos anos é uma agenda tocada pelo nosso colega Léo Nascimento, tá? E temos também a agenda das visitas orientadas, né? Então, o parque, antes da pandemia, né, falando aí nas trilhas, na parte de educação, né, chegou a receber 17 mil visitantes num ano, só no programa gratuito de visitas orientadas, né? Além de receber estudantes universitários, atividades acadêmicas, nesse programa também, né, nas nossas trilhas, não só nas trilhas, né, mas a gente tem casa de pesquisador, tem o centro de visitantes, né, que é uma agenda são duas agendas muito importantes. Legal. Recebem muitas escolas também, né, ônibus escolares vão com crianças e adolescentes, né? Felipe, quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho que o parque é um espaço educativo, né, Cláudio? A gente tem que considerar a unidade de conservação como um território de educação, de inclusão, né? Cada vez mais, né? Esses espaços hoje são referência no mundo, né? De tantas mudanças que a gente está vivendo. Esse retorno para a sociedade é que ele seja um espaço de educação também, né? De conservação e educação. Espero que Itatiaia venha cumprindo mais dessa missão cada vez mais, né, nos próximos tempos. A natureza, a pedagoga natureza, né? A natureza por si só ensina, e quem estiver disposto a aprender, basta estar lá, né? Então, claro que eu quis dizer no contexto mais técnico mesmo, né? Que o parque está aberto para recebimentos de escolas, né? Tem toda uma programação com receber as escolas, né? Especialmente ali com o Augustinho, com a Beth, que fazem esse trabalho, né? E as pesquisas. De repente, também, em outro momento, a gente pode conversar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no parque, né? Até para a gente estimular também esse olhar, que é o olhar que o Ciência nas Trilhas fala muito, né? Do ser o cientista outdoor, do cientista lá fora, né? Do desenvolver esse olhar questionador para a natureza. Kozlov, você gostaria de fazer algum comentário a esse respeito? Não, eu acho que é isso mesmo. O Gustavo cobriu bem. Aqui também na parte alta a gente recebe bastante escolas, universidades, né? Não temos visitas aí guiadas por nós, mas a gente recebe muito visitante acadêmico e público de escola. Bom, Felipe, tem alguma pergunta que você quer compartilhar aqui? Senão eu vou fazer as minhas falas finais já também. Claro, assim, na verdade a gente está, só para também dar um alô aí para Agostinho também, que chegou aí agora na live, que é a nossa Legal. Colega da gestão socioambiental, que faz muito desse acompanhamento, né, das escolas, né, no parque, faz um trabalho muito importante para nós. Seja bem-vinda, Agostinho. Cláudio, assim, teve algumas perguntas com relação na outra live, né, que a gente não conseguiu dar continuidade, por causa da tecnologia, questão de ingresso do parque, questão da estrada, né? Eu acho que, rapidamente, algumas pinceladas,
Com relação ao acesso da estrada, Kozlop, você me corrige se eu estiver errado, tá? Lá na parte alta, a gente está com um trabalho lá, né, de manutenção da pista, né, da BR-485, que dá acesso ao parque. As máquinas hoje estão as máquinas da prefeitura estão lá. Estamos com o apoio agora dessa semana do Exército, nos ajudando a espalhar as britas, né, que adquirimos lá para fazer a manutenção da estrada. Então a gente espera ter uma estrada menos ruim no período da autoestação do próximo ano. Então foi uma ação que contou muito aí com o esforço do nosso colega Kozlop, com a nossa equipe de brigada, dos ATAs, que eu deixo aqui, de manejo de trilha, que eu também deixo aqui o meu carinho e minha consideração. São pessoas bárbaras lá que estão fazendo um trabalho até que não é de nossa responsabilidade, né, Luiz? Mas levando ali no peito, porque realmente a estrada estava numa situação injustificável, digamos assim, né? A gente reconhece isso, que a estrada não estava apresentável, né? E querendo ou não, se não fosse ou não da nossa responsabilidade, né, ela dá acesso ao parque, né? Então, a gente também tem lá o seu quinhão de responsabilidade sobre isso, né? E principalmente também para as comunidades rurais ali de Itamonte, que é muito importante, né? Mais também do que os visitantes, aquelas comunidades, Serra Negra, ali, Fragária, todo mundo que também depende dessa estrada, merece um acesso também de qualidade para suas casas, né? Com relação ao ingresso do parque, pessoal, teve algumas questões também falando sobre o ingresso do parque. É isso, né? Nós temos um contrato de concessão, né, com a Parquetur, que vem fazendo um trabalho bacana conosco de gerenciamento desse uso público, né? Dentro do parque. Enfim, nós temos, isso é tudo baseado em contratos, né? Então, esse ano, nós tivemos uma atualização do valor que ficou realmente no início desse contrato, né, que ficou realmente acima da inflação. Passamos de 22 para 40 reais. E também tivemos agora um reajuste que é anual em novembro, tá? Então, a partir desse ano agora, a cada mês de novembro, a gente teve um reajuste de R$2. Então, hoje o ingresso do parque é 42. A gente está numa promoção, inclusive, que até janeiro, né? Dezembro e janeiro, eu preciso confirmar, a gente tem um desconto aí nos ingressos. Lembrando também que a gente tem um desconto em torno, né? Que é R$4 para os moradores de Resende, Itatiaia, Itamonte e Bocaina de Minas, que é onde nós temos parque. Então, é isso. Então, nós tivemos esse aumento. Esperamos, nós entendemos, a gente está buscando, junto com a concessionária, junto com o ICMBio, medidas para minimizar isso. Nós estabelecemos que agora em todo feriado o desconto em torno vai valer. Foi uma medida, né, tentando minimizar isso. Então, agora, antes, nos feriados, né, de janeiro e de julho, o desconto em torno não era válido, né, para a gente não superlotar o parque. Mas agora, com esses valores que aumentaram, a gente autorizou o desconto em torno valendo para todos os momentos, considerando que agora a gente tem uma equipe, né, da nossa concessionária fazendo a gestão, que a gente entende que a gente tem condições de receber o público com qualidade. Tá? Então, um pouco sobre isso, do ingresso do parque e da estrada. E agradecer o Kozlop, nosso colega aí da parte alta, um grande colega, e já considero um amigo aí que eu venho conhecendo esse ano, leva a equipe nossa lá da parte alta com muito brilhantismo. E o Gustavo também, querido amigo aí do parque, que eu venho gostando cada vez mais, muito generoso, né? Nas informações. Isso eu não posso reclamar realmente de ninguém da equipe. Pessoas muito generosas que só estão ali construindo esse caminho para o parque ser cada vez melhor. Agradeço também muito o carinho. E você, Cláudio, muito obrigado, viu? Vamos continuar nessas lives. Estou fã. Muito bom esse contato com o público e com que a gente puder. A gente espera
a cada mês estabelecer esse contato mais próximo. Beijo para todos. Estamos ficando melhores, né? Na segunda live deu uma engasgada, mas a gente vai ficar melhor, né? Vai. Teve esse contratempo no início, deu tudo certo. Eu vou fazer minhas palavras também finais agora e depois passo para o Gustavo, para o Kozlop e a gente fecha, né? Para mim é um grande privilégio, novamente, de estar conduzindo esse trabalho, né, de estar mediando esse trabalho do parque. Como eu falei, quem não estava aqui no início, faz parte de um plano de comunicação do Parque Nacional do Itatiaia, né, de estabelecer, de estreitar essa comunicação do parque com a sociedade, e eu tenho essa grande honra, através do Ciência nas Trilhas, através da Câmara Temática de Educação Ambiental, de estar fazendo a mediação desse trabalho, né? E, bom, para fazer, então, a conclusão, eu usei aquela frase no início da live, né, sobre a vida na Terra, ela acontece pela liberdade, né, que nós temos de movimentar. Então, a natureza está aí, né, nos proporcionando, nos dando espaços, né, para a nossa necessidade de se movimentar, e nós podemos fazer mais pela natureza. E uma maneira de se fazer mais pela natureza, e especialmente eu vejo isso no Parque Nacional do Itatiaia, é através do voluntariado, né? O parque também tem um trabalho de voluntariado incrível, está aberto, né, essa gestão participativa através do voluntariado, inclusive o trabalho de Ciência nas Trilhas dentro da Câmara Temática de Educação Ambiental é um trabalho voluntariado, né? E isso tem várias outras áreas que se pode exercer, né? O trabalho voluntariado é uma tradição no mundo todo, né, dentro das unidades de conservação, e a gente também precisa fortalecer isso no Brasil. Então, também fica esse convite a todos que já têm esse amor grande pelo parque, mas que pode exercer através também do trabalho voluntariado, né, seja dentro do programa Parque Limpo, e várias outras áreas que o parque tem disponível para fazer esse trabalho. E, Felipe, muito obrigada. Gustavo, muito obrigada, Kozlop e todos vocês que permaneceram com a gente até aqui. E então, até uma próxima, né? Gustavo, por favor, Kozlop. Bom, Cláudio, rapidamente quero agradecer a você, o Felipe, pela oportunidade, ao Luiz por estar aqui junto com a gente, mas queria deixar um agradecimento e um reconhecimento especial à nossa equipe de manejo de trilhas, né, que sem eles praticamente 90% dos avanços que a gente conseguiu não seriam possíveis. Não vou aqui nominar os 12, né? Então, em nome de toda a equipe, eu transmito os agradecimentos aí para o Peterson Godinho e para o Thiago Fonseca, que são os supervisores das duas equipes, né? Da parte baixa e da parte alta. Um agradecimento a Furnas, que mantém essa equipe, né? E, assim, todas essas mudanças nas trilhas dos últimos anos são graças ao esforço e à dedicação dessa equipe. É isso. Boa noite a todos que tiveram paciência aí de nos assistir. Muito obrigado. Que bom que a bateria da lanterna aguentou, hein, Gustavo? Pois é. Está com a lanterna aí ainda? Eu estou com a lanterna aqui ainda e a bateria aguentou. Maravilha. Kozlop. Faço das palavras do Gustavo minhas palavras também, né? Todo o reconhecimento aí à equipe de manejo de trilhas nós, e estendendo também essa homenagem à nossa brigada, né, de prevenção e combate a incêndios, que também trabalha em manutenção de trilha aí, intensamente nas épocas mais úmidas. É gente realmente incrível e que faz toda a diferença, né? Se não fossem eles, nada disso estaria como está hoje. E muito obrigado aí, parabéns pela iniciativa aí das lives e boa noite. Então tá, minha gente. Um beijo para todos e até a próxima.